Bom dia. Bom dia, hoje é dia 18 de maio de 2024, são 8 horas da manhã, disciplina Interface Homem Máquina. Estamos aí para poder ter mais uma aula online com a turma. O objetivo da aula... Bom dia, Felipe. Tá me escutando bem aí? Bom dia, professor. Bem, e você? Filé, bom demais. Foi bom você entrar aí para testar o áudio. Então, o objetivo da aula de hoje, né, como eu sempre comento com vocês, o objetivo da aula é eu estar disponível aqui para tirar dúvida do conteúdo que vocês têm acesso, né, do nosso material, vídeos, do material escrito, e sanar algum detalhe que tenha aí ficado para trás. Caso não tenha, eu vou tentar seguir uma linha, né, de raciocínio aí sequencial dentro do conteúdo da disciplina para que a gente faça, né, essa aula aí, a gente consiga produzir alguma informação para vocês aí, beleza? O pessoal do virtual pediu para eu colocar a legenda, mas a minha legenda está saindo em inglês. Não sei porquê. Tentei olhar aqui configuração de legenda. Cadê? De idioma, ele não me dá. Só me dá a opção de desativar e ativar. E nas configurações aqui também não achei. Dentro de acessibilidade também não achei. Essa daqui eu não entrei para ver se tem algum detalhe de idioma aqui. É. Vai ter que ficar em inglês aí. Depois tem que olhar como é que faz para mudar o idioma aqui da legenda. Bom, Felipe, tem algum detalhe aí, alguma informação que dentro do material você venha em dúvida? Algum detalhe que você queira que eu tire aí, né, de uma informação que você ficou em dúvida? Algum detalhe? Não, por enquanto não. Inclusive, minhas dúvidas eu tinha até mandado lá no Tira Dúvidas, e aí você sanou e foi bom. Foi bem certinho. Beleza, então. Obrigadão. Bom, dentro desse conteúdo que a gente está trabalhando, o que eu vou fazer então, Felipe? Porque a gente tem que trabalhar aqui hoje, não tem jeito. O que eu tinha pensado? Caso, sanando todas as dúvidas, a gente dá continuidade no conteúdo. Na aula passada, a gente falou sobre PACT direcionado para as pessoas, né? A gente não viu tudo, obviamente que é muito pouco tempo, né, para a gente ver aquele conteúdo todo, mas eu tentei passar de uma forma geral a ideia principal aí, né, sobre a relação à análise das pessoas dentro de um sistema que vá proporcionar uma boa usabilidade, né? Viu que em relação às pessoas são tantas variáveis, né, que a gente precisa de estar atento e precisa de analisar e levantar dentro do ambiente, né, de uso de um sistema ou de um produto ou de um dispositivo, que realmente não é uma tarefa fácil, né, para o engenheiro de design, né, de HM, né? Então, a gente tem que estar muito atento a isso, tá? Da gente ponto, a gente vai ver hoje sobre atividades, contexto e tecnologia, mas em relação ao PACT, né, eu acho que o grande pulo do gato, onde a gente realmente não pode deixar para trás, não pode deixar de fazer a análise principal, em relação às pessoas, né? Em relação às atividades, só um minutinho, estou copiando os arquivos aqui. Em relação às atividades, é o seguinte, quando a gente vai analisar algo para desenvolver um sistema, o que é um sistema? Vamos lá, né? Primeiramente, o que nada mais é do que uma representação
né, lógica, através de um sistema né, desenvolvido, programado e tudo mais, de uma realidade. Né? Não existe um sistema que não represente uma realidade ou que não supra uma necessidade de alguém. Né? Não existe isso. Você não vai fazer um sistema que não vai atender a alguma coisa. Sempre você tem que ser um sistema que vai atender a alguma coisa. Bom, e que alguma coisa é essa? Essa alguma coisa a gente chama de atividade. Então, representa processos, né? Ele representa uma atividade ou várias atividades dentro de uma necessidade de um usuário, dentro da necessidade de uma organização, né? De um ambiente. Então, a atividade, se você parar para pensar sobre a importância, né, dela dentro dessa análise que a gente vai trabalhar, teoricamente, ela é a primeira a ser analisada. Por quê? Porque se você não conhecer a atividade na qual vai ser desenvolvida, ou em que ponto que você vai analisar. Bom dia quem chegou aí, Eduarda, Pedro. Como você vai analisar as pessoas, como você vai analisar a tecnologia, como você vai analisar o contexto. Então, a questão da atividade dentro do PACT, né? PACT, lembrando, pessoas, atividade, contexto e tecnologia. Tá? Então, como eu falei agora no início da aula, as pessoas são extremamente importantes para a gente fazer análise, porque elas possuem uma variedade tão grande que a gente precisa de estar atento a essa variedade, né? A gente vocês viram aí, tá vendo no material, a gente tem 4 módulos só falando sobre pessoas, né? Então, a gente não pode, obviamente, descartá-las, né? E ela realmente tem um lado extremamente importante dentro do processo de análise de design de usabilidade. Mas a atividade por si só, ela é primordial, porque se não tiver atividade, se você não entender a atividade, não adianta você entender a pessoa, não adianta você entender a tecnologia, não adianta você entender o contexto. Por quê? Porque se você não sabe o que tem que ser feito, né? Porque a atividade é o que tem que ser feito. Esse é o ponto, né? Então, quando você pensa aí no PACT em atividade, você tem que lembrar o seguinte, ó, eu vou desenvolver o sistema, eu vou analisar um processo, eu tenho que entender o que vai ser feito. Então, a atividade nada mais é nessa ideia geral de o que deve ser feito. O que eu vou ter que representar dentro de um sistema, ou de um dispositivo, ou dentro de uma máquina, enfim. Né? O que eu vou ter que representar isso? O que ela vai ter que fazer? Esse é o ponto. Né? Então, perdão, eu vou abrir, eu vou compartilhar com vocês aqui. Uhum. Para quem chegou aí, né, depois do Felipe, antes eu pegar efetivamente dessa linha, dar uma explicação sobre a questão de atividade, tem alguém com alguma dúvida sobre algum conteúdo específico que eu ajude? Tá filé? Então tá bom. Ninguém falou nada, quer dizer que tá tudo certo. Bom, então, compartilhar aqui com vocês. Uhum. Estão enxergando minha tela. Pessoal, tem alguém aí? Está enxergando minha tela? Ah, beleza, Pedro, obrigado. Então, isso aqui é uma chegando, pessoal, mas agora parou. Parou? Eu vou descompartilhar e vou descompartilhar de novo aqui. Ó. Eu descompartilhei e vou compartilhar de novo. A tela inteira. Agora veio. Show? Filé. Valeu. Então, esse aqui é o material que vocês têm disponível, né? Está lá dentro de sistemas interativos, PACT, atividade e contexto. Então, quando você pensa em uma atividade, né, você tem que pensar em tempo. Qual que é a característica daquela atividade
dentro dessa ideia de tempo, né? É uma atividade que é feita de forma regular, né? Ou seja, com frequência, ou ela é de vez em quando prática, né? Para executar aquela atividade, aquela atividade, a pessoa, né, a ação de executar, ela tem uma pressão no sentido, ela tem um tempo limite de execução, ou seja, existe uma pressão em cima de quem executa aquela ação, né? Em relação a tempo de resposta, né? Aquela atividade, ela precisa de dar resposta rápida ou não, né? Em que momento essa resposta, tá? Essas atividades, elas são de ações contínuas, intermitentes, elas não param. Então, essas perguntinhas que envolvem, obviamente, as características das atividades envolvendo a parte temporal, a gente não pode esquecer, né? Porque uma coisa, eu sempre falo assim, uma coisa é você fazer uma atividade, vamos supor, todo dia você tem que lançar 30 notas, é uma atividade regular, beleza? Ou você tem que gerar um relatório uma vez por mês. São atividades completamente, pensando nesse aspecto de tempo, de regularidade, é completamente diferente. Então, obviamente, que se você for pensar em interface em homem-máquina, né, em facilidade de uso, em qualidade de uso, a gente tem que ter muito mais atenção àquela atividade que ela é regular do que aquela que eu faço de vez em quando. Aquela que você faz de vez em quando, você tem que estar em questão de memória, de facilitar a questão de como que vai ser executado aquilo, porque de vez em quando você faz. Ela pode ser até um pouquinho mais chata, né? Mas você não tem a preocupação de facilitar aquela ação. Então, quando uma ação, uma atividade, ela é regular, contínua, a gente tem que preocupar, né, em facilitar o máximo possível. Um exemplo claro aqui que eu tenho na minha vida é quando participar da última aula, eu comentei sobre isso. Quando eu desenvolvi um sistema, o primeiro sistema que eu desenvolvi em Axis, que é ambiente Microsoft, tinha lançado aquele Visual Basic, enfim. Era os olhos de todo mundo na época. E aí eu fui lá e tinha uma pessoa, na verdade foi o segundo sistema. A pessoa, ela tinha já um sistema antigo lá em Fox, não sei o que e tal, e era só Tab, Enter, né, digitação e pau. E aí eu fiz todo um sistema com combo box, com tic, com checkbox, com tudo usando mouse, porque era a moda, era a questão do momento, né, usar as ferramentas visuais. E aí, o que aconteceu? Era uma atividade regular e não constante, mas ela tinha uma atividade todo dia e um volume considerável. E aí, quando eu coloquei para ela o sistema, que toda hora tinha que tirar a mão do teclado e colocar do mouse para o teclado e tal, ela endoidou, porque ela perdeu produtividade. Né? Eu trouxe uma dificuldade de uso para ela naquela atividade regular dela, porque ela toda hora tinha que tirar a mão, voltar a mão e tal, e é enter, e é mouse. Então, ela falou comigo, Léo, é o seguinte, o sistema tá legal e tal, mas na questão do mouse eu fiquei mais lenta, porque com o teclado eu desembolo aqui. Então, aquela atividade, que é uma atividade regular e ela tinha um volume de ação grande, adequar aquela atividade específica para dar produtividade dela, porque eu não fiz a análise correta da necessidade daquela atividade específica. Entendeu? Agora, um relatório que você manda gerar uma vez por mês ou a cada 15 dias e tal, ele pode dar um certo trabalho, né? Porque você nem tem como olhar produtividade, porque é uma vez só por mês. Então, é uma atividade esporádica, então você não consegue nem analisar a questão de produtividade disso. Vocês entendem? Então, a questão do aspecto temporal da atividade é isso, a regularidade de que ela acontece, a pressão, né, de executar aquela atividade, não é isso?
Às vezes, por exemplo, aquela sensação, não sei se vocês já tiveram, tudo que quando é mais novo, a gente tem a sensação, aquela preocupação se a gente vai conseguir finalizar a atividade a tempo, né? Quando você vai lá num caixa eletrônico, as primeiras vezes que você foi no caixa eletrônico e teve a atividade de fazer alguma ação no caixa, você sabe que tem um tempo ali para ser executado, né? Então, ali já é de execução. Se você vai, por exemplo, fazer alguma ação na internet também, o caso clássico nosso aqui é o Cinef, né? O Cinef, quando a gente vai lançar nota para vocês, a gente tem que estar atento, porque se for uma turma grande, isso acontecia muito antigamente, quando tinha turma de 60 alunos, por exemplo. Você estava lançando a tua nota, mas na hora de você salvar, o tempo já tinha expirado. Quando você salvava, você perdia todo o lançamento. Então, ou você tinha que ser rapidão, ou você tinha que fazer metade, salvar, voltar e fazer a outra metade. Então, existia um tempo no lançamento de nota no Cinef. Ainda existe, né? Mas hoje a gente não sente tanto porque o volume de alunos que a gente tem em sala de aula presencial é menor. Mas isso a gente tem que estar atento, né? Então, existe uma pressão, precisa de executar aquela atividade em um determinado limite de tempo? Sim, sim, vamos trabalhar aquela atividade para que ela seja fácil de ser executada, né? Ágil de ser executada, para que aquele tempo seja o suficiente. Né? Se pensar num chão de fábrica, tem algumas atividades que tem que ter o seu limite lá. Pensar numa esteira que passa na linha de produção, você tem um limite ali. O cara tem que colocar, encaixar uma peça ou fazer alguma ação em um determinado limite de tempo, 5 segundos, por exemplo. Então, senão a esteira vai embora e aquela peça lá, o que for, ficou sem ser executada. Então, tem que ser analisado nesse sentido, né? O tempo de resposta, né, gente? O tempo de resposta aqui tem um negócio engraçado, né? Porque é o seguinte, hoje em dia, quando a gente dá um clique no botão ou em alguma ação que a gente deve ter que ser executada, a gente tende a esperar no máximo uns 2 a 3 segundos para vir uma resposta. Não quer dizer que vem uma conclusão da ação, mas uma resposta. Quando você clica no botão, por exemplo, você está lá fazendo uma compra na internet. Se você clica no botão e esse botão e essa ação, ela imediatamente, ou no máximo até 3 segundos, não te retorna nada, opa, será que deu certo? Então, o tempo de resposta ele é extremamente importante, porque ele vai dar ao usuário uma perspectiva daquilo que está acontecendo. Então, você clicou, mesmo que a ação não tenha sido concluída, a atividade não tenha sido concluída, você tem que retornar para o usuário falando, ó, estamos processando, aguarde um momento, não vem essas mensagenzinhas para a gente? Para quê? Para que a gente tenha um tempo de resposta rápido, mesmo que não tenha finalizado a atividade. Isso é pensando em interface homem-máquina no sentido de sistemas informatizados, de sistemas web, né, onde você não tem por onde correr, vamos dizer, se você fez e tem que esperar mesmo, isso é extremamente importante, pensando em atividade. Tá? Se vocês não fazem isso, logicamente, se aquela atividade, você clicou e aconteceu a atividade, foi concluída a atividade, perfeito, menos de 2 segundos, você não precisa de preocupar nessa questão do tempo de resposta, né? Que você já vai dar a resposta para o camarada que foi concluído. Agora, lá, eu vou fazer um cálculo, não sei das quantas, papapá, e aí vai demorar uns 1 minuto. Não deixa o usuário esperando 1 minuto sem dar nada para ele, não. Dá o tempo de resposta para ele de 2 segundos, estamos processando, aguarda um momento, e aí tá tudo certo. O cara vai esperar enquanto a ampuletinha está rodando lá, né? Show de bola, filé? Questões de ações contínuas, né? Você não pode, tem atividades parada, né? As atividades ela tem ações que se interromper o processo acaba e dá problema no processo, né? Então a gente tem que estar atento para garantir que quando você tem ações contínuas dentro de uma atividade, você tem várias ações contínuas, você tem que garantir que aquelas ações vão ser executadas naquela sequência, dentro do tempo esperado, enfim. Você tem que manter essa
prioridade aí de execução dessas atividades, dessas ações dentro da atividade. Senão a atividade ela vai ser, no final lá, vai trazer um erro, né? Então é isso aí, beleza? Pensando em atividade, você tem a questão de cooperação aí também, né? Que às vezes está até mesmo dentro, agregado junto com ações contínuas, né? Mas vamos analisar a cooperação propriamente dita. Você tem uma atividade que às vezes depende de uma outra pessoa ou de um outro sistema. Então, uma atividade, ela por si só, ela não se resolve, ela depende de uma cooperação. Então, por exemplo, eu tenho que fechar a contabilidade do mês de maio, por exemplo, no mês de abril, fazer o fechamento contábil. Tudo bem, ok, é uma atividade no qual vai ser executado cálculos, verificações, análises e tudo mais. Beleza, isso é uma coisa. Só que para ela, agora eu vou viajar aqui um pouquinho, para ela poder ser concluída, para acontecer de forma plena, ela precisa que o sistema financeiro tenha gerado um status, tenha gerado alguma ação, né, ter feito alguma ação, alguma atividade que gerou um parâmetro XYZ lá que vai possibilitar o sistema contábil sair da segunda atividade dela para a terceira, ou seja, ele tinha uma atividade maior, que é fazer o fechamento contábil, dentro dessa atividade maior, ela tinha várias ações que são também atividades, atividade 1, 2, 3 e a atividade 1, a contabilidade faz independente, a atividade 2 faz independente, mas para ela fazer a atividade 3 depende de uma cooperação de um outro sistema, né? Que está integrado a ela. Então, enquanto o outro sistema não gerar o dado, não gerar o que tem que ser feito, ele vai ficar dependendo dela. Então, a gente tem que estar também atento, pensando em atividade, nessa análise. A atividade em questão, ela depende de outra, existe uma cooperação de informações entre uma atividade e outra, tá? Então, a gente tem que estar sempre atento a isso também. Lembrando que dentro de uma empresa, raramente, né, você vai ter um sistema que é independente plenamente. Muito difícil isso acontecer. Geralmente, um sistema, de uma certa forma ou de outra, ele interage, né? Por isso que chama sistemas integrados, né, dentro das empresas. Ele depende de estar cooperado, ele depende de uma cooperação de um outro ambiente, de um outro sistema. E bem como ele também é o responsável por outra atividade em outro sistema. Tá? Então, a questão da cooperação é isso. E questão de complexidade, né? É aquele negócio, né? Igual eu estava comentando com vocês agora há pouco também. Se você pensar assim, existe um sistema que é, sei lá, cadastro de pessoas. É um sistema, teoricamente, é uma atividade teoricamente tranquila. Eu vou cadastrar pessoas, vou pegar nome, telefone, e-mail, papapá, e vou salvar. É uma atividade de cadastro de pessoas. Show? Agora, teoricamente. Agora, você vai pegar um sistema lá de controle, cálculo de geração de estrutura metálica de uma barragem. Chutei aqui, né? Fui longe aqui, né? Obviamente que aquela atividade de você entrar o dado, de você fazer o processo ali para ocorrer essa questão da barragem, da estrutura metálica da barragem, é uma atividade extremamente... Você não pode achar que fazer um cadastro de uma pessoa em relação à complexidade é a mesma coisa do que fazer um sistema que vai ajudar a calcular a estrutura de uma... É outro nível, outra coisa. Então, a complexidade na qual a atividade está vinculada àquelas ações, nós já falamos sobre isso, é extremamente importante. Porque quanto mais complexo, mais você vai ter que ter a habilidade, né, e a implementação de análise, e análise, deixar aquela atividade o mais simples possível, mesmo que ela seja complexa, mas tem que tentar deixá-la mais simples possível. Independente da complexidade, o nosso objetivo é deixar a atividade mais simples possível, mais fácil de usar. Mas, obviamente, quando a atividade por si só
ela já é complexa, não tem como a gente fazer muita coisa. Tudo bem? Questão de segurança, né? Você tem, eu não vou entrar no mérito, né? Mas você tem a questão de segurança do software propriamente dito, é a questão de a atividade ser necessário ter mais segurança, no sentido de a execução da atividade, né? Então, a atividade quanto à segurança, você pode pensar nesses dois pontos, tanto da questão da preservação física da pessoa na qual está executando a ação, quanto também a questão de segurança no sentido de quem pode ter acesso, né? A questão de controle, acessar aquela atividade, tá bom? Beleza? E isso vale tanto para a parte de software quanto na parte física também, né? Se você tem lá, por exemplo, você tem lá no chão de fábrica lá, um painel que tem todos os botões para ligar ou desligar as fases as fases de produção dentro da indústria, por exemplo. Tá certo? Beleza. Aquele painel, ele tem que ter uma segurança física para ter atividade. Então, atividade, ligar ou desligar uma determinada fase de produção dentro da indústria, senão vocês vão confundir. Então, a atividade de liga e desliga, essa atividade é extremamente importante em questão de segurança, porque se o cara ligar em hora devida e desligar em hora devida, vai trazer problema. Então, a ação de ligar e desligar, existe uma preocupação nessa atividade de segurança, tá bom? Então, essa é travada de alguma forma, ela tem que ter um nível de segurança de alguma forma, que seja um painelzinho com chave, e essa chave, né, só fica com 2 pessoas, ou para ligar ou desligar, tem que colocar digital para poder liberar os botões de acesso, alguma coisa nesse sentido. Tá? Então, quando você se deparar com uma atividade que ela é crítica quanto à segurança, você tem que também parar e analisar e ver o que você deve fazer, pensando para que evite ou não, né? Para que evite ou não, né? Para que evite uma ação indevida. Pensando em nível de sistemas, é o nosso login, nossa senha, né? Nossa identificação, né? Ou seja, tem ações, né? Tem atividades nas quais só algumas pessoas vão poder executar aquilo ali. Então, concorda? Então, você tem que garantir que aquela atividade seja feita pelas pessoas que foram determinadas a serem feitas, não é por qualquer um. Beleza? Bom, essa natureza na ideia do conteúdo geral, né? Ela, como é que eu falo assim? É um pouco viajantes aqui, né? Vocês chegaram a ler esse material? Vocês não chegaram a ter dúvida nenhuma em relação a isso? Pessoal? Que viaja um pouquinho na maionese. Alguém chegou a ler? Alguma dúvida sobre isso? Bom, isso aqui a gente tem que estar analisando também, já que ninguém... Vou ser sincero que eu ainda não cheguei nessa parte, não. Ah, não chegou, não? Beleza. Isso aí é o seguinte, por exemplo, isso aqui é a ideia... Quando você vai executar uma atividade, né? Como que você pode executar essa atividade? Né? Eu dei o exemplo aí da catraca, né? Que a gente vem trabalhando, por exemplo, das situações anteriores. Para você passar na catraca, dentro do nosso exemplo, você tem 2 ações. Você pode fazer por 2 formas. Ou você faz com a digital, ou você passa o cartão, né? Ou posiciona o cartão. Então, de acordo com a natureza do conteúdo, no sentido assim, ó, o que é mais fácil? Você tem que pegar, tirar um cartão e posicionar o cartão, ou você simplesmente colocar o dedo na catraca, no dispositivo lá? Teoricamente, é o dedo, né? Então, a gente tem que pensar naquele momento, na natureza do conteúdo, já puxando a questão do contexto, é isso.
eu sempre tenho que estar pensando como que é o mais fácil de executar aquela atividade. Qual a ação mais fácil? Qual a natureza do conteúdo daquele momento ali que vai proporcionar facilidade de uso? Essa é a ideia. Tá? De uma forma geral, que acaba que inclui grande parte do que a gente vem falando aqui. Tá bom? Então, a gente tem que pensar em como nós, né, dentro dessa visão de eu quero ajudar o usuário. Então, dentro daquela atividade, na natureza daquela atividade, dentro daquela situação, qual que é a melhor maneira de eu ajudar para executar aquela atividade? Acaba que ela engloba um pouco tudo que a gente já falou aí anteriormente. Beleza? Por isso que eu falei que é um pouco viajante, porque não tem como dar um exemplo específico e trabalhar detalhes sobre isso. Tá? Acaba que a gente, ao explicar sobre tudo que a gente falou até agora. Bom, então, sobre a questão da atividade, né, a gente falou sobre os aspectos temporais, né, sobre a cooperação, sobre a complexidade, quanto à questão de segurança e quanto à natureza de conteúdo. Então, vocês como analistas de usabilidade ou, né, engenheiros de usabilidade, vocês não podem esquecer desses pontos. Para que serve o PACT? É justamente para isso. Uma ferramenta que vocês tenham quanto base de informação para que vocês possam fazer a sua análise. Vocês não deixem escapar nada, vocês não esqueçam de nada. Ele sempre seja aquela, não seria uma muleta, mas é aquela informação, né, aquele conteúdo que você sempre vai ter que estar indo lá e relembrando e fazendo e conferindo e trabalhando, e no momento de fazer o projeto, você, dentro das fases do projeto, você estabelecer, pegar informações sobre isso, né? Porque aquele negócio, já falei com vocês, né, na vez passada, ou na primeira aula, não lembro. Hoje em dia, está melhorando muito isso. Mas, na minha época, principalmente, quando a gente desenvolveu um sistema, qual que era a nossa preocupação? Era entender o que o usuário precisava, entender a atividade, obviamente, que é o quê? E desenvolver o sistema. Eu não estava preocupado em outra coisa a não ser pegar a atividade que foi desenvolvida e colocar num sistema. Independente se ela estava fácil de usar, se estava difícil, eu simplesmente desenvolvia a atividade e colocava ela lá em nível de código. Perdão. Hoje em dia, né, a gente sabe da importância da interface homem-máquina, a gente, mesmo pensando em atividade, dentro desse contexto que eu comentei com vocês, que precisa, a gente tem que estar atento a esses vários pontos. Antes fazia de qualquer jeito. Tá? E agora a gente vai ter esse olhar de, além de fazer, pegando esses pontos de análise, a gente tem que sempre ter o olhar de facilitar o uso. Não simplesmente fazer, mas fazer, que é nosso olhar aqui agora, nesse instante, desenvolver uma atividade que ela seja fácil de usar. Então, o analista de sistema puro, ele está preocupado em saber só apenas o que é necessário fazer. O engenheiro de usabilidade, ou analista de usabilidade, ele está preocupado em o que precisa fazer, mas de forma mais fácil. Essa é a diferença, que antes a gente não preocupava, e agora a gente tem que preocupar, porque a gente sabe que se a gente desenvolver algo, desenvolver uma atividade, colocar para o usuário e essa de usar, ele não vai ter motivação, vocês lembram da primeira aula? Ele não vai ter motivação de uso, automaticamente não ter motivação de uso, ele não vai usar. Ele não usando, qual a finalidade que tem um sistema sem alguém usar? Nenhuma, né? Ou se aquele sistema foi desenvolvido para venda, não vai ser vendido, porque ninguém vai querer usar, ninguém vai comprar aquele negócio. Se aquele sistema foi desenvolvido dentro de uma empresa, ele vai trazer um problema dentro da empresa, porque... Perfeito? Então, lembre-se disso aí. Em relação ao contexto,
sem a gente olhar material. Me fala aí, mesmo que vocês não tenham, né, lido o material ainda, mas vamos pela lógica, vamos pela ideia principal. Nós estamos falando de PAC, que é pessoas, atividades, contexto e tecnologia. A gente falou sobre as características das pessoas nas quais a gente tem que analisar no momento análise de usabilidade, né? Observar no momento de análise de usabilidade. Vimos sobre a atividade, tá? E vamos começar agora sobre o contexto. Bom, me fala aí, quem pode me falar alguma coisa, assim, não existe certo ou errado, tá? Eu só quero saber o nível de... Não é o nível, mas que eu falo assim, o que vocês pensam dentro do que vocês já leram de pessoas, atividade, o que vocês pensam que seria uma análise de contexto com foco em usabilidade, com foco de interface sobre máquina? Quem pode me falar alguma coisa aí? Se for olhar pela própria palavra mesmo, de contexto é onde que aquele, sei lá, seja um sistema, vai ser inserido, né? Em qual tipo de meio que ele vai funcionar, e aí vai levar em consideração tudo que está em volta dele. Perfeito, Felipe, é isso aí, não é? A palavra contexto por si só, ela já nos traz essa referência de onde, em que momento que vai ser executado. Perfeito? Então, uma coisa, eu assisti um episódio numa série, vendo meu celular num ambiente escuro, num ambiente que não tenha claridade. É uma coisa. Outra coisa é eu estar parado num ponto de ônibus, no sol de meio-dia, uma claridade, o sol batendo, e eu querendo ver o meu episódio da série. É completo. Por mais que eu coloque, aumente, deixe no talo, né, o mais alto possível de luminosidade da minha tela, eu estou em um ambiente diferente, estou num contexto diferente. Eu não vou ter a mesma como é que fala assim, visualização ou detalhamento do que eu estou vendo em um ambiente tão claro. Quando eu estou num ambiente escurinho lá, está tudo bonitinho, está perfeito. Quando eu estou no ambiente claro, aquela loucura. Às vezes você vê o pessoal andando assim, ó, né? Na rua, olhando, fazendo assim, vocês já viram? Curva para frente, coloca debaixo, na boca do estômago, assim, ó, para ver o celular. Porque às vezes está tão claro e a tecnologia do celular dele não está boa, né? Alguma coisa aconteceu que a luminosidade dele é ruim, que ele tem que colocar assim, senão não consegue ler o que está escrito. Às vezes ele quer ler uma mensagem de WhatsApp e não consegue. Né? Uma coisa é você fazer uma atividade que a gente fala assim, ó, você está dentro do escritório, com ar-condicionado, tudo, temperatura ok, ambiente silencioso, tudo certinho. Você fazer uma atividade lá dentro de um chão de fábrica, numa empresa que mexe com mineração, uma sujeira, um poeirado, um calor, um barulho. É um contexto completamente diferente, né? Então, aquela pessoa que está lá no barulho, na sujeira, ele vai se desgastar muito mais, ele vai estar muito mais estressado. É um ambiente completamente de uso de um sistema, né? Então, o contexto, de uma forma geral, a gente tem que preocupar onde será executado aquela atividade, né? Obviamente, o sistema, o dispositivo no qual está tendo uso lá. Então, o onde é extremamente importante você saber, porque através do onde você vai ter que tomar algumas decisões de usabilidade, ou usar algumas técnicas, ou usar algum dispositivo que vai facilitar o uso daquilo ali, ter uma boa usabilidade, né? Então, lembrando que, independente de que contexto seja, lembrando isso bem claro, mas o objetivo final é facilitar o uso para o usuário, para aquela pessoa que está tendo aquela ação, beleza? Então, uma coisa é você, por exemplo, você vai para uma boate, né? E você vai para um restaurante. São ambientes completamente diferentes.
a boate, ela é escura, tem luzes o tempo todo, né? A multidão, assim, o gente encostando em você o tempo todo. No restaurante, você está num ambiente tranquilo, né? Um garçom para a gente atender. Então, se você pensar que você vai desenvolver um app, por exemplo, tá? Um app de pedido dentro de um estabelecimento. Um pedido que seja álcool, uma bebida, um líquido ou um sólido, né? Um tira-gosto. Ou um prato. Uma coisa é você desenvolver um app que vai ser utilizado dentro de uma boate, né? E outro dentro de um restaurante. Vamos supor, eu chego no restaurante, eu já sei que aquele restaurante, eu entrei na internet, vi que ele tem o app, eu posso fazer o pedido, porque eu não quero ficar que o garçom fica do meu lado toda hora me perguntando o que eu quero, o que eu não quero. O restaurante me disponibiliza um app, que eu baixo o app, já entro no restaurante, já faço meu sento na minha mesa lá, já faço meu pedido pelo app, que seja de bebida. E eu também vou a uma boate, no qual eu também tenho essa possibilidade de baixar o app, fazer meu cadastro e fazer o uso, fazer os meus pedidos lá do meio da pista de dança e depois ir lá pegar meu pedido. São ambientes completamente diferentes, concorda? Então, o que você pensa? Os dois eles têm que me trazer facilidade de uso, tem, que é o objetivo final. Mas o da boate é preocupação, concorda? Porque o contexto ele é muito mais difícil de fazer uso. Você imagina, você está lá no boate, está no meio da pista de dança, dançando, um batendo no seu, espremendo, e não sei o que e tal, aquela confusão toda. Aí você vai abrir o app, aí você vai entrar no menu, você escolher, eu quero a cerveja tal, com tira-gosto tal. Outra coisa, você está lá no restaurante, sentado na cadeirinha lá, mesa confortável, tudo certo. Aí você olha e volta, e vai, e volta. A letra pode estar pequena, que você ainda, tá bom, tô aqui, tô de óculos, tá tudo certo. Agora, lá na pista de dança, não pode ser o mesmo app, concorda? Não pode ser o mesmo app do que do restaurante. Pode até ser o mesmo app lá nas entranhas, né, no cerne, é o mesmo objetivo, é fazer um controle de pedido. Né? Eu pedi o refrigerante, pedi uma cerveja, pedi uma batata, é o mesmo, lá dentro, o cerne dele é o mesmo. O controle de pedido é o mesmo, concorda? Agora, a interface na qual você vai disponibilizar isso, aí é outra história. Conseguem perceber? Eu viajei demais aqui na maionese. Nesse exemplo. Ficou muito claro para vocês que a gente tem que estar atento a essa questão do contexto, aonde está sendo utilizado? Vocês têm aí uma experiência positiva ou negativa de uso de um sistema ou de um dispositivo que a variável contexto, vamos dizer assim, tenha ajudado ou tenha dificultado o uso de alguma forma? Fala aí, eu tenho certeza que vocês têm, não é possível. Todo mundo tem um negócio que foi legal, foi ruim no uso, Professor, Diga, Pedro. mas como tem que saber, como é que é, assim, que a gente tem que falar para eu sei como é que a gente teve experiência assim ruim? Por exemplo, é isso, por exemplo, se você foi numa boate, e aí, vamos imaginar fazer seu pedido. Vou mudar aqui de ser um app, tá? Você fazer seu pedido, você fazia o pagamento ali, e depois só pegava no balcão, tá bom? Não tinha caixa, é como se fosse um totem, tá? Tinha um totem dentro da boate, você fazia o seu pedido, o maquininha lá pedia seu cartão, você pagava com o cartão, saía um etiquetinho, ou saía algum comprovante de alguma forma, você ia lá apresentava no balcão. O balcão ia ter recebido já esse pedido lá, apareceria para você lá, daqui 5, 10 minutos vai ao balcão que seu pedido já vai estar liberado. Passou o tempo, você foi lá e seu pedido estava lá, beleza? Vamos imaginar que nesse contexto, esse totem que você tinha para uso,
ele era muito pequeno, a tela era muito pequena. Tá bom? Então, para você escolher touch através do touch, era ruim, porque era pequena, os desenhozinhos não eram bem legíveis, o ponto de contato era pequeno. Isso ele está de contexto, porque naquele contexto que você estava usando, que era boate, que você tinha que ter uma ação rápida, gente te empurrando, não sei o quê, a tela era pequena. Se aquela tela tivesse em outro lugar, num restaurante ou num shopping, num lugar tranquilo, bem iluminado, você não teria problema. Mas dentro da boate você teve, porque dentro da boate, naquele tamanho daquele tela, daquela luminosidade, ela não foi adequada. O contexto de estar dentro da boate, ele não atendeu de forma plena a questão do uso. Entendeu, Pedro? Acho que sim. Outra coisa que agora, Eduardo, não sei se você gosta de carro, mas sexta, não, quinta-feira, eu estava com minha esposa ali no bairro São Pedro, ali perto do Verdinho, é São Pedro, né? Entre a Raja e a Prudente Moraes ali é São Pedro, né? E ali. A gente estava descendo a Rasgabat, temos ali. E aí lá embaixo veio uma Lamborghini. Cara, uma Lamborghini mais linda. Sabe que é linda? Assim, um dos carros mais bonitos que eu já vi na vida. Linda, 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 linda. Linda. Só que a Lamborghini, ela deve ter 10 centímetros de altura do chão. E ela estava andando numa rua que não era asfalto, o asfalto não era um asfalto liso. Olha o contexto. Agora vamos analisar o contexto, tá, Pedro? Aquela máquina que a pessoa estava usando é uma das máquinas, é mais de 1 milhão que o cara estava dentro dela. Ah, muito mais de 1 milhão. Mas, enfim. O cara, ele estava fazendo uso de um equipamento num contexto errado. O contexto não permitia ele andar. O carro faz mais de 300 km por hora. Ele não km por hora nesse lugar que ele estava. O quebra-mola, eu não sei como é que ele passou no quebra-mola que eu passei logo em seguida. Falei, como que o cara passou no quebra-mola desse, com um carro desse? Então, o contexto de uso para aquele carro, zero. É indevido. O cara é louco de estar andando com aquele carro lá. Entende? Então, o contexto é onde acontece a ação. Então, a ação de dirigir um carro super esportivo dentro de Belo Horizonte, não tem usabilidade. Eu não consigo fazer uso do carro com a perspectiva daquele carro. Qual que é a perspectiva daquele carro? Dele ter velocidade, senão não justifica. Então, o uso daquele carro é um uso de alta velocidade. Só que eu estou usando num contexto errado. Então, o contexto interfere diretamente no uso daquele carro. Entende a ideia? Sim ou não? Sim, tem uma grande diferença. Tudo bem que é carro aí, né? Mas, entendeu, Eduarda? Então, o contexto não dá jeito, né? Então, você fazer a análise de contexto, ou seja, aonde aquela atividade vai ser executada, é de extrema importância. Tendo essa ideia, puxa aí na memória o Felipe, o Pedro, o Eduardo, alguma ação que vocês já fizeram, alguma atividade que vocês já fizeram, em que o contexto afetou a atividade. Eu dei um exemplo claro aqui, o pão de ontem usando o celular na claridade, é o mais comum. Mas conta aí um exemplo, um outro detalhe aí que vocês possam ter vivido, que o contexto tenha interferido, positivamente ou negativamente. Ó, o Pedro voltou. Pedro, Gabriel. Não? Nada? Eu sei que vocês conseguem, vai lá. Professor, Diga. é igual, por exemplo, num carro lá que, às vezes, no contexto, assim, meu
pai não sabia usar, por exemplo, o carro que não precisa de chave, tem que só apertar aquele botãozinho lá que liga o carro, Só um pouquinho, mas Pedro. Só um pouquinho. A minha conexão caiu aqui. Quando você começou a falar, então eu não escutei nada que você falou. Repete, por favor. Desculpa aí. eu estava falando sobre, é igual um carro que não precisa de chave, se você só aperta o botão lá para ligar ele, um carro que meu pai tinha pegado aqui também, ele, na verdade, não sabia utilizar direito, na verdade, e aí a gente tinha que aprender a ouvir como é que ligava, mas aí depois a gente soube como usar no contexto, assim, para funcionamento do carro e para andar nele, é algo desse tipo, sim. Nesse caso aí, não sei se o contexto interfere, mas assim, isso aí, o que aconteceu nesse caso? Nesse caso, existe uma ação que é ligar o carro, né? Ação ligar o carro. A ação, ela pode, se você for pensar nos carambeques, você tinha uma manivela para poder rodar. Então, dependia de esforço físico. Depois veio a ignição, que você tinha que colocar a chave e virar a chave, né? Aí depois está vindo essa outra ação, que para você ligar o carro apenas, você entrou dentro do carro, você tem um botão para ligar, você não precisa de ação de colocar uma chave, de andar com chave. Então, isso aí, não sei se está muito a ver com o contexto, isso aí tem a ver com tecnologias que estão sendo utilizadas para fazer uso de alguma coisa, né? No caso de ligar o carro. Então, a tecnologia está vindo e está facilitando o uso naquele momento, né? Aí estou pensando no momento, não estou pensando no onde, entendeu? Então, no momento, é questão de tempo, de facilidade de execução, de tempo de ação, né? A gente falou sobre a questão de aspectos temporais agora. Eu teria que ter uma chave para enfiar no buraquinho, para virar a chave. Eu não preciso mais desse dispositivo. No caso do seu pai, por exemplo, ele vai ter uma chave presencial, que nem precisa de tirar do bolso ou da carteira, de onde é que ele esteja. Ele já abre o carro por presença, chega lá, aperta o botãozinho. Ele não teve trabalho nenhum, isso é facilidade de uso, né? E isso parece bobagem, né, de ação, né, de execução da coisa, mas uma vez, há uns bem 8 anos atrás, talvez 7 anos atrás, a minha esposa quase me fez comprar um carro, porque naquela época, isso ainda hoje é mais comum, né? Mas naquela época era novidade. E mulher, com todo respeito, Eduardo, é menos aquelas bolsas, né? Vocês têm umas bolsas e coloca tudo dentro das bolsas. E aí, para achar a chave do carro, era o ó do Borogodó, gastava um tempo danado para achar a chave. E ela falou: nossa, esse carro não precisa de achar a chave. Eu já abro o carro por presença. Nossa, eu quero um carro desse. Você imagina, eu ia ter que comprar um carro de não sei quantos mil reais por uma facilidade de uso. Percebe isso? Como que a facilidade de uso ela te proporciona a venda? Ela te facilitar, ela te proporciona a venda, né? Então, o que a gente tem, né, voltando à questão aqui do contexto, a gente tem que pensar quando está acontecendo, né? As pessoas, quem está executando, né? A atividade é o que vai ser executado, o contexto é onde vai ser executado, ok? Entenderam essa ideia? Onde? Como é que o que é aquilo ali que está acontecendo? Aonde que é? É na rua? É dentro do escritório? É no chão de fábrica? Aonde que é? Entende? É dentro do carro? É dentro da cozinha? Onde que está sendo executado isso? Beleza? Então, a gente tem que pensar, quando fala em contexto, em ambiente físico, né? Exatamente onde é que está acontecendo, e qual contexto social, né? Nesse caso aqui, né? Ó, eu coloquei um exemplo aqui, ó. A compra realizada. Vocês não estão. Parou de compartilhar, né?
eu coloquei aqui, né, em relação ao contexto social, a compra realizada de autoatendimento é feita através do cartão de crédito ou débito, não é mesmo? Então, para utilizar o cartão, faz necessário digitar a senha do mesmo, ou seja, existe uma questão de segurança envolvendo a compra. Tá? A questão aí, que é a próxima que eu estou trabalhando, existe um corredor de fila, estou colocando, você já deve ter feito o quê? Próximo aos terminais de autoatendimento, existe um corredor feito de fita, para determinar a organização da fila, caso essa venha a acontecer. Né? No primeiro lugar da fila, do corredor, que fica 2 a 3 metros de distância do terminal, existe uma faixa no chão, não é mesmo? Repare que, eis aqui esse exemplo como um contexto social, porque aqui no Brasil, a gente é mal educado, né? A gente é o espertinho, é o cara a pessoa que passa o outro para trás. Então, aqui no Brasil, dentro do contexto social que a gente tem, para desenvolver uma atividade, esse contexto interfere. Então, uma fila, num processo de atendimento que possa ser gerado fila, é necessário que tenha uma condução do usuário, uma condução para poder seguir uma sequência de atendimento, do primeiro ao último, porque senão o outro passa na frente. Né? Se deixar sem nenhuma condução, ele vai passar na frente. Então, contextualmente, é necessário, pensando no Brasil, pensar que eu preciso de conduzir o usuário para o ponto primeiro, sair do último até o primeiro a ser atendido. Tá? Então, se você for lá, sei lá, viajando aqui, tá? Por exemplo, eu não conheço, tá? Estou viajando aqui. Lá na Suíça você não vai ter isso, porque as pessoas lá, teoricamente, são mais educadas no contexto social do que a gente, e que ela vai respeitar o outro. O outro chegou lá primeiro, eu vou ser o segundo. O outro chegou atrás de mim, vai ser o terceiro. Não precisa ficar em fila, em conduzir a pessoa em fila e ficar lá igual boi que vai para o abate. Então, no contexto social é isso. Você tem que entender a sociedade culturalmente dizendo para saber o que é necessário você desenvolver. Então, tá? Contexto organizacional. Dentro da organização, tem empresas. Uma coisa é você desenvolver um sistema, por exemplo, dentro de uma empresa que é a própria TI da empresa. E outra coisa é você desenvolver um sistema que você trabalha numa empresa que é desenvolvedor de sistema e que vai atender uma outra empresa. Ou seja, você é um prestador de serviço. O contexto organizacional da sua empresa é diferente do da outra. Né? A nossa área de TI, por padrão, mas por cultura, né, brasileira, poxa, às vezes eu estou com um aluno dentro de sala de aula, o cara está lá de bermuda e de chinelo. Fala, não, professor, chega atrasado. Assim, não, professor, estou acabando de chegar na empresa, lá o bicho garrou essa madrugada, estou chegando aqui mais tarde, na primeira aula da manhã. Falei, você estava na empresa de chinelo, de bermuda? Lá a gente vai de qualquer jeito que a gente quiser. Isso é cultura organizacional, é contexto organizacional. Né? Se você vai trabalhar numa empresa que é uma empresa financeira, do lado, você vai poder ir de bermuda e de chinelo. Você vai ter que ir social ou, no mínimo, esporte fino. Então, isso é uma ideia geral. Questões de atividades. Né? Uma coisa, às vezes, é você trabalhar num ambiente que é tranquilo, a empresa não gera muita pressão, mas a outra empresa pressão o tempo todo, tem que executar, tem que fazer, tempo limite, papapá. Então, isso tudo interfere no contexto. Nesse caso, direcionado diretamente para dentro da organização. Então, como que é essa organização? Qual que é a essência dessa organização? Como que as pessoas trabalham nesse contexto? Esse é um contexto mais tranquilo, é mais pressionado, enfim, tem que entender esse contexto também para saber como você vai trabalhar o seu sistema. Tá? Então, pessoal, a gente finalizou aí, você está finalizando o horário também, a gente finalizou a questão do contexto, obviamente que a gente está falando um pouquinho mais à frente, né? Acho que você já tem acesso a esse material lá, né? Vocês que não deram a lida ainda que vocês falaram aí. Mas volta o material, lê com atenção, faça anotações, pode me gerar perguntas, vai ser um prazer responder, tá? Então, não bobeie. Esse conteúdo não é difícil
IHM, já falei isso várias vezes. IHM não é difícil, mas ele tem um conteúdo grande, né? E tem um conteúdo que interfere, que é diferente, por exemplo, quando vocês já fizeram ISL comigo? Introdução a Sistemas Lógicos? Fez ISL comigo? Não. Não? Vocês são da ciência da computação? Sim, mas só que o horário da grade não cabia. Então eu peguei essa EAD. Ah, tá. Você puxou, né? Entendi. Isso. ISL a gente faz no segundo período. É um conteúdo que é sim ou não, é 0 e 1, não tem muito o que conversar. Então não tem muito questões de análise nesse sentido. IHM, interface em máquina, é o inverso disso. Tem muita questão de análise, né? Vocês viram pelos exercícios, né? Então, tem que estar muito atento, tem que estar com o conteúdo muito bem degustado, vamos dizer assim, né? Porque quando a gente degusta alguma coisa, a gente faz aquilo com vontade e aquilo ali fica gostoso, né? A gente fica lembrando aquilo ali com gostosura. Então, degustem o material de HM para que vocês, na hora de análise, vocês terem esse conteúdo para poder desenvolver a análise correta. Porque senão acaba que faz uma análise errada e aí complica. Tá bom? Bom, pessoal, encerra aí por hoje a nossa aula. Espero que tenha passar mais informação para vocês. Volto a falar, vá no material, leia o material, faça resumo, né? Dúvidas, pode me perguntar lá no Tira Dúvidas, vai ser um prazer responder. Não bobeie, nós estamos chegando no final do semestre, né? Daqui a pouquinho já é prova. Pessoal, bom dia, eu sou da Engenharia da Computação. Existe algum grupo que o pessoal da Ciência da Computação fez no WhatsApp? O Felipe está perguntando aí. Eu não sei, Felipe, assim, para te falar. Tá? Não tem grupo geral, não. Não que eu saiba. Não, Você não, obrigado. você não é da Ciência da Computação, não, Felipe? Não sou não, eu sou da Engenharia da Computação. E aí, como eu estou no final do curso, eu conversei com o pessoal lá, eles falaram que essa matéria ela é da ciência, mas ela é AD. Então eu poderia fazer, porque ela é a mesma coisa de Engenharia da Computação, tem também, né? Interface Matemática. Aí eu puxei ela. Só que legal. aí, tipo assim, ninguém da minha turma tá fazendo, ninguém da IAD tá fazendo, né? Então, o pessoal da Ciência da Computação, como é presencial, acho que eles já se conversam presencialmente mesmo. Durante a semana vai conversando, né? Mas, assim, não sei o nível, né? Como você tem de tempo e tal, como é que você é como pessoa, mas às vezes dá um pulo lá na computação, o pessoal que faz essa disciplina, geralmente está lá para o terceiro, quarto período, Felipe. Ótimo, boa ideia, eu vou fazer isso. O pessoal fica lá na sala 403, 404, ou então em laboratórios. O que eu sugiro? Vamos supor, você vai lá numa quarta-feira, por exemplo. Aí você vai à sala dos professores e fala assim, quem está dando aula agora para o terceiro ou quarto período da computação? Aí a secretária vai te falar, é o professor tal. Aí você pergunta, em qual sala que eles estarão? Aí você vai, senão você fica perdido lá, né, correndo atrás de um, atrás de outro. Às vezes você vai na sala, mas está no laboratório, às vezes vai no laboratório, está na sala. Então, a secretária lá, a nossa assistente, ela vai ter condições de te dar o direcionamento de onde está a turma. Aí você bate na porta, galera, sou da engenharia aqui, estou fazendo em HM, enfim, aí você troca ideia com a turma. Beleza? Beleza, ótimo. Obrigado. Boa ideia. E a prova final, professor? Desculpa. Pois é, eu não sei, sinceramente, eu não sei como é que está o nosso cronograma de EAD. Porque como não é a gente que administra, Felipe, a gente... Mas ela vai ser do mesmo jeito que no curso EAD, vai ser online também. Não. Prova de HM é presencial. Vi que ela é presencial, se eu não me engano, está marcado para o dia 15 do mês que vem. Isso, é presencial, Felipe. É porque o que acontece? O MEC, ele disponibiliza para a universidade, para cada curso, um percentual de matérias, né, de carga horária, que possam ser feitas via EAD, via virtual. A gente chama EAD aqui, né? Então, a universidade, ela fica a critério dela estabelecer qual que é a matéria. Então, no caso, o IHM, ele era presencial e passou a ser EAD. Quando é nessa perspectiva de ela fazer parte de um curso presencial, né, a disciplina é virtual, mas se ela faz parte de um curso que é presencial, a prova sempre é presencial. Entendeu? As aulas são ministradas virtualmente, mas
No caso do EAD, quando o curso é, vamos supor, você está fazendo engenharia da computação, o curso é EAD, né? Ou seja, todas as disciplinas são EAD. Nesse caso, eu já não tenho muito conhecimento técnico sobre isso, assim, informação correta. Aí ele entra em outra legislação do MEC, e aí não sei se as provas podem ser virtuais. As provas são virtuais, né? Você está falando, no caso do EAD? Começaram a ser semestre passado. Elas eram presenciais também, mas semestre passado começaram a ser virtuais. Entendi. Eu vou até ver isso também, porque para mim fica difícil ir aí, mas como eu não moro perto. Mas beleza, eu vou entender isso direito. Obrigado. Beleza? Tá, joia. Gente, um abraço para vocês, prazerzão, saúde e paz, bom final de semana, tá bom? Obrigado, você também. Igualmente, muito obrigado. Valeu, tchau, tchau.